Caro espectador, seja bem-vindo ao Alexander Podcast, o seu mais novo canal da história militar e geopolítica de Israel para o mundo. Hoje falaremos sobre os primórdios da história moderna do Estado judeu moderno, ou seja, o Estado de Israel. Nós abordaremos desde o final do século XIX, com as ondas de migrações, até começar a Segunda Guerra Mundial. Certo? Siga o nosso canal e se inscreva e dê o seu like. Valeu! Nosso programa vai se dividir hoje em 4 partes. Na primeira parte falaremos das primeiras aliot, quer dizer em hebraico imigração, das primeiras ondas de imigração, desde o final do século XIX. Na segunda parte falaremos do sionismo político, sionismo moderno e seus diferentes ramos e tipos. Na terceira parte abordaremos sobre a Primeira Guerra Mundial. E na quarta parte falaremos das milícias sionistas, que antecederam o moderno IDF, Exército de Defesa de Israel. Certo? Continuemos. Antes de começar a falar das ondas de migração do final do século XIX, é preciso voltar antes, na verdade quase 2000 anos atrás. O fato é que sempre existiram judeus morando na terra de Israel, mas a última grande população foi na época do Império Romano. O que aconteceu? No ano de 66 ao 73 da Era Comum, teve a grande revolta judaica, no qual foi destruído o Templo de Jerusalém em 70 DC, e cuja revolta terminou com a rendição e, na verdade, com o suicídio coletivo do episódio de Massada. Mas até então ainda continua a população judaica, de modo geral, na Terra Santa. Só que 60 anos depois teve a segunda grande revolta judaica, liderada por Shimon Bar Kokhba. Revolta essa que durou de 132 a 135 da Era Comum. Veja bem, caro espectador, essa revolta ela foi tão bem sucedida, isso é, até ela ser subjugada, que durante esse tempo conseguiram até fazer um Estado judeu independente por 2 anos, inclusive cunhar moedas e tudo mais. Eles só perderam, no final perdeu, porque esse Shimon Bar Kokhba, na sua fortaleza de Beitar, que fica a sudoeste de Jerusalém, ele se aliou com um povo chamado Samaritano. E esse povo se cansou do cerco dos romanos, do imperador Adriano, e traiu Bar Kokhba e deu as entradas da cidade. Fizeram os romanos entrar, e aí começou toda a guerra, o massacre. Só então depois dessa revolta, que aí realmente os romanos decretaram que os judeus tinham que ser exilados e tudo mais. Uma curiosidade, apenas para você ter uma ideia, durante essa revolta o imperador Adriano teve que reunir quase metade do seu exército, das suas legiões, para dominar a revolta. Tenta se colocar no lugar dele, do imperador Adriano. Você tem um império que se estende da Escócia até o Iraque e um punhado de rebeldes aqui na Judéia, precisa fazer você convocar seu melhor general, o Júlio Severus, lá da Inglaterra, e metade do seu exército. Então também não foi nada fácil para os romanos. Mas então, recapitulando, o fato é que depois dessa revolta, realmente os judeus foram exilados, passaram a só apenas ver pequenas comunidades aqui em Israel, na Terra Santa, e assim foi até o século XIX. Nesse período todo, veio então, depois dos romanos, vieram os bizantinos, depois veio o califado, depois da dinastia Umayyad, depois a dinastia Abássida, depois o califado Shida Fatimida, depois vieram os cruzados, depois veio Salah ad-Din el-Ayyub e depois os seus mamelucos, que eram escravos soldados, contra o seu neto, tomaram poder, então aqui dominaram. Depois vieram os turcos otomanos, depois vieram os ingleses e finalmente foi criado o Estado de Israel em 1948. Agora, voltando ao contexto do final do século XIX. Contexto que temos aqui na Europa e no mundo, mas na Europa de modo geral, é o nacionalismo que está surgindo. Iluminismo, nacionalismo, emancipação dos povos. Você vê por toda a Europa movimentos nacionalistas surgindo, né? Na Turquia, na Polônia, na Alemanha e por aí vai. Todos esses movimentos que no final acabaram culminando na Primeira Guerra Mundial, e com os judeus também não é diferente. Acaba surgindo o sionismo político, né? Que é uma espécie de nacionalismo judeu moderno. Mas agora vamos voltar um pouco e explicar o que é o sionismo.
Sionismo é basicamente a crença. Como judeu, você tem sua pátria, no qual é Israel, certo? Como cada nação tem a sua pátria. Ok, até aí tudo bem. E os tipos de sionismo, certo? Então, me acompanhe. No ano de 1881, o czar da Rússia, Alexander II, ele é assassinado por rebeldes anarquistas, do grupo chamado Narodnaya Volya, Vontade Popular. E como resultado, acontece muitos pogromim, que são massacres contra populações judaicas. Ah, Alexander, mas o que tem a ver? Tem a ver o seguinte, infelizmente, os judeus como minoria, era fácil usar eles como bode expiatório, então ocorriam esses massacres, infelizmente, por parte das autoridades russas, do czar. Como eram antissemitas, por um lado os judeus são seus súditos, você não pode incentivar a população abertamente a ir massacrar eles. Por outro lado, era confortável para eles, porque todas as convulsões políticas, então é fácil culpar qual a minoria pequena, indefesa, o bode expiatório preferido é os judeus. Então sim, a culpa é dos judeus. E o fato é que esses pogromim do final do século XIX deram origem na primeira alha, judeus que vieram do Império Russo para viver em Israel, que era chamado de Palestina. Aliás, outro parênteses, caro espectador, de onde vem esse nome Palestina? Esse nome vem dos romanos, pois um método, uma técnica de dominação do romano era o território no qual eles conquistavam, eles davam o nome do povo inimigo do povo local daquele território, certo? Então, o que acontecia com a Judéia, com Israel? Que eram os inimigos históricos deles, eram os filisteus. Então, eles deram o nome de Palestina. E esse nome ficou, território da Palestina, certo? Mas não confundam o que é conhecido como Palestina, durante o Império Otomano, Império Inglês, com a moderna autoridade palestina, certo? Caro espectador, mantenha essas duas distinções na sua cabeça. Continuemos. Então, teve a primeira onda de alha a partir de 1882 até o começo do século XX, né? Até 1903, que é 1903 tem outro pogrom de Kishinev, atual Chisinau, capital da Moldávia. Também pelos mesmos motivos, né? Convulsões sociais, aí quem é fácil de culpar, descarregar raiva, e são os judeus, a minoria defesa. Então todas essas ondas, todos esses pogrom deram origem a, então, muitos judeus dessa área, eles falaram, cara, que a gente tem mais futuro. Então muitos imigraram para os Estados Unidos ou outros países da Europa, e muitos vieram a habitar Israel. Também, ao mesmo tempo, também veio uma minoria de judeus dos países árabes, do Iêmen e de outros lugares, só que motivados mais por crenças religiosas e messiânicas, não por massacres em si, certo? Então, depois da primeira alha, temos a segunda alha, de 1904 até 1914. Continuamos, caro espectador. Pegue o seu café, chá, cerveja, o que for, e beba comigo. Lechaim, saúde. Certo, agora vamos abordar sobre a Primeira Guerra Mundial, este evento que fez uma reviravolta na região toda. Na Primeira Guerra Mundial temos um aspecto muito interessante. Na historiografia sionista oficial costuma-se falar na Declaração Balfour, declaração emitida por Sir Arthur Balfour, o ministro do exterior inglês, que em 1917 escreveu uma carta afirmando o governo de Sua Majestade, o rei, vê favoravelmente o estabelecimento de uma pátria judaica na terra de Israel. Então, essa que era a base legítima por parte da Inglaterra, que tornou-se a autoridade aqui em Israel a partir de 1917, base legítima para o estabelecimento de uma pátria judaica, de novo, por parte da Inglaterra, certo? De acordo com a historiografia oficial. Só que também, na verdade, temos outros dois casos interessantes durante essa guerra. Temos a correspondência, o que é chamado de cartas McMahon-Hussein. Os ingleses, eles estavam em guerra contra a Turquia, o Império Otomano. Então eles precisavam de aliados para derrotar. Então eles conseguiram cooptar o Sharif, ou seja, o guardião de Meca, tal do Sharif Hussein ibn Ali, da dinastia Hashemi, né, que são descendentes oficiais do profeta do Islã, Maomé. Conseguiu cooptar ele para lançar uma revolta contra os turcos, o que ficou conhecido como a Grande Revolta Árabe, na qual ele foi prometido ao Sharif Hussein que, se ele ganhasse, ia ser estabelecido um grande Estado árabe ali no Oriente Médio, naquela parte que era dominada pelo Império Otomano, cerca já de
400 anos. Então o que acontece? Então essa declaração Balfour, na verdade nada mais era do que uma estratégia de guerra, que eles queriam os apoios dos judeus, então falaram, nós olhamos com bons olhos o estabelecimento de um lar judaico na terra de Israel. No caso, falaram no território da Palestina, certo? Ao mesmo tempo que eles prometeram para os árabes um estado pan-árabe, ali naquela área da Arábia, ou seja, indo desde o Egito até a Pérsia, né? Até o Iraque, Pérsia, pegando toda a península da Arábia. E não bastasse isso, por trás das costas dos árabes e também dos judeus, de certa forma, eles assinaram o acordo Sykes-Picot, o famoso acordo Sykes-Picot, entre Mark Sykes e François-Georges Picot, dois diplomatas, um inglês e um francês, que eles estabeleceram o seguinte, toda essa área da Arábia que eles tomaram do Império Otomano, vamos dividir, ou seja, a parte do Israel, Jordânia e Iraque vai ser da Inglaterra, parte do Líbano e Síria vai ser dos franceses, o que anteriormente havia sido prometido para os árabes. Então termina-se a Primeira Guerra Mundial e os ingleses tomam o domínio aqui e os franceses de lá. Então agora fazendo parênteses, e o que aconteceu com o xerife Hussein bin Ali? Ele dominava a área do Hijaz, ele era o guardião dos lugares santos do Islã, que é aquela área costa ocidental da Arábia Saudita, Meca e Medina. E dali que partiu a revolução, a grande revolta árabe, que foi até a Síria. Mas então, quando seu filho Faisal chegou à Síria, vieram os franceses e tomaram dele. Então o seu filho Faisal acabou ficando governando o Iraque, na qual seus descendentes governaram até 1958, quando aí houve o golpe de Estado. E o seu outro filho, Abdallah, ele deixou governando a Jordânia, cuja família está governando até hoje, né? A dinastia Hashemita, que teve então Abdallah I, esse rei que governou de 1921 a 1952, teve o Hussein I, que governou a Jordânia de 52 a 2000, e temos hoje em dia o rei Abdallah II, que está desde 2000 até hoje, certo? E ao mesmo tempo, o que aconteceu? Em 1925, para terminar esse parênteses, o Sharif, né? Sharif é como se fosse guardião em árabe, e daí que vem a palavra xerife, né, em hebraico, mas ele ao mesmo tempo ele perdeu o domínio da Arábia Saudita, porque a dinastia saudita, por Abdulaziz ibn Saud, lançou uma revolta que aí tomou a Arábia Saudita. Então ele praticamente tornou-se um exilado e, de novo, teve seus dois filhos, um dominou o Iraque, cuja dinastia ficou até 1958. Então o que sobrou dessa família, hoje em dia, a família real da Jordânia, certo? Então, concluindo, essa Primeira Guerra Mundial, os britânicos, eles fizeram promessas contraditórias, né? Porque tudo que eles queriam na época é vencer a guerra, por isso prometeram para cada um o que queriam, e só que como resultado, depois que eles conquistaram, acabou criando essas tensões, né? Tanto como entre ingleses e árabes, entre árabes, judeus e etc. E agora, para concluir, vamos falar das milícias sionistas, que foram a base do Exército de Defesa de Israel. A primeira milícia que temos é em 1907, para proteger os assentamentos judaicos, as fazendas, né, contra ladrões e todo tipo de mau elemento. Um sujeito de nome Israel Shohat, um imigrante russo, ele lançou a milícia Bar Giora. Quem foi Bar Giora? Em nome de Shimon Bar Giora, que foi um dos líderes rebeldes durante a grande revolta judaica, como falamos lá no início do vídeo, em 66 da Era Comum, certo? Então essa milícia Bar Giora durou até 1909 e seu slogan era: em sangue e fogo a Judéia caiu, em sangue e fogo a Judéia ressurgirá. Em 1909 essa milícia se expande e renomeia-se como Hashomer, que significa em hebraico o guarda, o guardião, e que também ela foi ajudada e expandido pelo movimento Poalei Tzion, Trabalhadores de Tzion, um movimento sionista socialista, né, de judeus que vieram do Império Russo, como falei anteriormente, os quais fortaleceram essa milícia. E essa milícia, no começo, eles compraram alguns cavalos e tinham armas primitivas, como mosquetes otomanos, o rifle Osmanli, que é otomano em árabe, né? O rifle Yunani, que é grego em árabe, e por aí vai, machados e pistolas Mauser e outras armas primitivas. Eles também adquiriram alguns cavalos, né? E eles se vestiam no começo
começo como beduínos locais, beduínos, drusos, né? E eles se inspiravam nos cavaleiros cossacos ali da Ucrânia e da Rússia, certo? Então, essa milícia durou até 1920, no qual surgiu o Haganá, que significa Haganá, defesa, qual torna-se a principal milícia do proto-estado judeu até o estabelecimento do IDF, Exército de Defesa de Israel, em 1948. Aliás, uma curiosidade, IDF em hebraico é Tzahal, que é a abreviação de Tzavá Haganá Le'Israel, traduzindo Exército de Defesa de Israel. Mas isso não quer dizer exatamente, esse é o nome porque o nosso exército só se defende, não ataca. Em parte isso é verdade, mas em grande parte isso acontece porque a milícia principal que deu origem ao exército foi o Haganá. Portanto, entrou também no nome do novo exército, Tzavá Haganá Le'Israel, certo? Então, essa Haganá, que foi, de novo, uma evolução do Bar Giora, Shomer e Haganá, e tinha no começo uma característica de milícia agrícola para proteger as fazendas e os kibbutzim, os assentamentos agrícolas judeus, elementos hostis possíveis ao redor. Mas, ao longo do tempo, muitos membros da Haganá foram se ficando descontentes com a política da milícia. Porque o que acontecia ao longo dos anos 20, de milícia descentralizada, ela foi se tornando cada vez mais centralizada, cujo controle era feito pela Agência Judaica. A Agência Judaica era o órgão britânico instituído para controlar a população judaica aqui, certo? Era um órgão abaixo dos britânicos que controlava a população judaica e, de modo oficial, eles não podiam ter uma milícia, pois se a autoridade é os ingleses, por que você precisa de uma defesa, né? Se você tem uma milícia, você deslegitimiza as autoridades. Por isso que era algo não oficial. Mas o fato é, caro espectador, que ao longo do tempo, dos anos 20, muita gente foi ficando descontente com a Haganá. Assim, um parênteses. Como se deu a troca do Hashomer para o Haganá? Por que 1920? Porque em 1920 teve a primeira convulsão árabe, chama Riot Pogrom, convulsão de Dembi Musa, que uma multidão árabe num festival religioso foi lá incitado por seus líderes a irem nas comunidades judaicas locais e roubar, saquear e tudo mais, e coisas mais terríveis que eu não vou mencionar aqui, mas o bom entendedor entenderá, certo? Então, depois desses riots, dessas convulsões, viu-se a necessidade de criar uma milícia, e não uma milícia dispersada, um bando aqui, sim, algo centralizado para ser efetivo. E aí, recapitulando, foi criada o Haganá, que estava sob a autoridade da Agência Judaica, que era o órgão do governo inglês que controlava a população judaica, o chamado de Shuv, aqui no território do mandato britânico da Palestina, certo? E repetindo, foi criando descontentação. A Haganá, muitos membros ficaram descontentados, por quê? Porque ele tinha uma política de somente se defender, reagir. O que chama em hebraico de avlagá, apenas engolir, conter. E deixou muita gente descontente, porque, não, vamos atacar de volta. Então aí, em 1931, membros descontentes do Haganá criaram o Irgun, ou então Etzel, que é sigla de Irgun Tzvai Lochem, ou seja, Organização Militar Combatente, que era uma milícia mais, vamos dizer, quanto a Haganá tinha uma milícia, tinha um cunho mais socialista e de cooperar com os britânicos e de apenas se defender. Esse Irgun, ela não, vamos fazer o nosso. Se os árabes estão atacando a gente, vamos revidar. Também se os ingleses, como a gente viu, vêm os árabes, fazem convulsão social, vêm e massacram a gente vê que os ingleses não se importam, então vamos fazer o nosso e, inclusive, não vamos se contentar só com a defesa, vamos também partir pro ataque, seja contra os árabes ou ingleses, ou seja, para quem vier para cima da gente. E em 1940, do próprio Etzel, acaba surgindo o pessoal mais radical ainda, o pessoal do Lehi, Lochamei Herut Le'Israel, cuja tradução é Lutadores para a Liberdade de Israel, o que hoje em dia seria considerado como terroristas. Mas veja bem, espectador, entenda o contexto dela. O que eles afirmavam se os árabes ou se forças hostis fazem contra a gente terrorismo e os ingleses ficam de braços cruzados, apenas fazendo vista grossa, vamos o quê? Vamos responder com flores? Não, vamos responder de maneira proporcional, certo? Conclusão da história, caro espectador.
espectador. As imigrações judaicas, junto com a troca de poder dos otomanos para os ingleses, junto com ataques árabes aos judeus, tanto em 1920, 1921, os massacres de 1929 em Hebron e, um parênteses, o que aconteceu nessa revolta? Judeus e árabes que viviam lado a lado em Hebron, de repente veio um belo dia e os árabes se enfureceram e se viraram contra os seus vizinhos. Tanto que seus vizinhos tinham sido alertados anteriores pela Haganah. Olha, vocês não querem ter algumas armas, se vocês precisarem de autodefesa? Não, a gente não precisa, a gente vive bem e tal. Então o que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu. Ou seja, qual lição a gente toma daí? Que é sempre bom você ter algum meio para se defender. O que foi esse massacre? Os árabes soltaram os rumores de que os judeus queriam tomar o Monte do Templo em Jerusalém. Então os seus vizinhos árabes se voltaram contra os seus vizinhos judeus e, como resultado, centenas foram mortos. E os ingleses só cruzaram os braços. Então, o que podemos concluir militarmente desse episódio? Viva em paz, mas sempre saiba se defender, porque você não sabe o dia de amanhã, pode acontecer se os seus vizinhos vão se virar contra você ou não, como ele vai se comportar amanhã, que aliás não precisa ir tão longe, foi o que aconteceu há menos de 2 anos atrás, em 2021, que na cidade de Lod, que aqui em Israel, perto de Tel Aviv, que árabes e judeus sempre viveram bem. Então os árabes se viraram contra os judeus, queimaram sinagogas, ocorreu tiroteios e tudo mais. De 1936 a 1939, Amin al-Hussein, um sheik árabe de uma família importante de Jerusalém, lançou a grande revolta árabe da Palestina, motivada por medo de cada vez mais da imigração e sucesso dos judeus que estavam se estabelecendo aqui. Então todos esses episódios só ensinaram aos judeus de que, você pode estar convivendo bem com seu vizinho, mas pode ser de uma hora para outra, ele só precisa de um gatilho, de algum motivo, seja de cunho religioso político, para se virar contra você, e a autoridade inglesa não vai fazer nada. Então isso ensina aos judeus que eles inevitavelmente precisavam ter suas milícias. É claro, a única distinção era como fazer isso. Alguns achavam que as milícias tinham que ter uma postura apenas defensiva, como a Haganah. Outros acreditavam que as milícias tinham que ter uma postura ofensiva, pois afinal não acredita se é uma teoria militar que a melhor defesa é um ataque, que era o Irgun, e tinha a outra milícia ainda, Lehi, mais radical, que acredita que terrorismo se respondia com terrorismo. Certo? Chegamos à conclusão do nosso episódio de hoje, na qual explicamos as primeiras ondas de migração judaica para a terra de Israel, a partir do começo do século XIX, no contexto do nacionalismo moderno. Falamos sobre os diferentes tipos de sionismo, abordamos o tema da Primeira Guerra Mundial e as diferentes promessas que os ingleses fizeram, e abordamos também a milícia de sionistas e o contexto aqui. Certo, caro espectador? Então é isso, caro espectador. Terminamos por aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, compartilhe-nos. Se quiser nos ajudar a crescer, temos aqui o nosso Pix para contribuição. Qualquer ajuda é bem-vinda. Se quiser dedicar um vídeo ou dar um patrocínio, também mande-nos um e-mail. Até o nosso próximo vídeo. Espero que o seu conhecimento histórico-militar tenha sido aprofundado a partir desse vídeo. E até a próxima. Shalom, Leitraot.